Olá, como vai você? Seja muito bem-vindo ao nosso Minuto de Reflexão. Hoje nós vamos refletir sobre um versículo, um salmo muito conhecido. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Quando a gente diz o homem, a gente está se referindo ao homem e à mulher. Hoje está complicado, né, falar essas coisas. Mas que teme ao Senhor. Se você analisar a palavra hebraica, fazendo uma tradução, vamos dizer assim, seca, você vai traduzir como: bem-aventurado é o varão que vê ao Senhor. Aí você fica pensando assim, mas puxa vida, perdeu o sentido. Bem-aventurado é o homem que vê a Deus, que vê. Por que será que no original é essa palavra? Na verdade, Deus nunca quis que você se relacionasse com Ele por medo. Existem pessoas que têm medo do inferno, e você deve ter medo mesmo de ir para o inferno. Não estou dizendo que você está errado. Mas se você obedecer por medo, você não estará atingindo aquilo que Deus preparou para você. Na verdade, Deus quer que você o obedeça porque você o ama e ama os seus preceitos. Correto? Então, nunca baseie a sua relação por medo. Ah, mas eu tenho medo de pecar. Você faz bem. Eu também tenho medo de pecar. Mas a nossa relação não se pode basear em medo. A Bíblia diz que é bem-aventurado o varão que vê ao Senhor. O que é olhar para Deus? O que é olhar? Alguma vez a sua esposa, sua namorada, já reclamou de atenção e disse assim: você não olha para mim. Aí você pensa assim: eu olho para você o tempo todo. Mas não é olhar que ela está falando. É prestar atenção nos seus sentimentos, nos seus desejos, no que está passando na sua cabeça. A mulher adora isso, né? Que o homem entenda o que está passando na cabeça dela. Fala a verdade, mulheres. Não é assim? Mas é difícil. Como que eu vou saber o que passa na cabeça da minha mulher? Mas as mulheres são sensíveis a isso. Você não olha para mim. Você não entende o que passa na minha cabeça. Você não compreende os meus sentimentos. Eu gostaria que você entendesse o que eu estou pensando. E como se a gente pudesse ler pensamentos. Mas você sabe que a nossa relação com Deus é um pouco assim? Você precisa olhar para Deus, entender o que Deus está pensando, entender o que Ele deseja de você. E você só vai conseguir olhar para Deus se você gastar tempo com Ele, lendo a palavra dEle, falando com Ele. Aí você vai começar a compreendê-lo. As mulheres devem estar felizes, né? Porque perceberam que tem algo de Deus nelas, né? É verdade, mas é verdade, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando Abraão é questionado pelo seu filho Isaque, e Isaque lhe pergunta: onde está o cordeiro? E ele diz: Deus proverá. E nós traduzimos como Jeová Jireh. Na verdade, a letra J nem existe no hebraico, né? Porque a gente vai traduzindo para uma forma mais inteligível e a gente entende que Deus é provedor. E é verdade. Mas a palavra que está escrito lá é: o Senhor vai ver. Quantas vezes a sua mãe já disse assim: seu pai vai ver isso aí? Tá vendo? Ver, prover, prestar atenção, gastar tempo, entender a necessidade. Percebe como que a palavra ver aí foi traduzida corretamente como provisão? Mas para você ver, você precisa gastar tempo, você precisa ter sensibilidade. E o homem hoje não vê a Deus. Ele não presta atenção, ele não é sensível a Deus. Ele tem muito dentro de si daquela frase: eu acho que, não tem nada a ver, eu penso que. Não é assim? Mas nós não estamos olhando para Deus. O que Deus quer de você hoje? Você é criação dele. O que ele deseja de você? O que existe no coração de Deus a respeito de você? Você já gastou um tempinho para pensar nisso? Para substituir o temor por amor, por atenção, por carinho? Pense nisso. Fique bem e fique com Deus.